Olá, boa noite. Vamos chegando para a nossa live semanal, live de quinta. Hoje o nosso tema é autoestima. Então, eu vou trazer para vocês 6 pilares para a gente trabalhar a sustentação do nosso amor próprio. Então, quero começar falando sobre o quanto que é essencial para nós vivermos em paz com o amor próprio. Então, ele pode e deve ser desenvolvido ao longo da vida. E, para isso, a gente vai falar sobre o que compõe esse tema autoestima. Então, a autoestima, ela é composta por alguns, vamos chamar assim, o conjuntinho dos As, que é autoaceitação, autovalorização, autoconfiança e autoconhecimento. Então, tudo começa no autoconhecimento, que é a percepção de si mesma. Então, eu primeiro preciso me entender, eu preciso me perceber. E a partir daí, dessa percepção, eu vou desenvolvendo a minha autoconfiança, que é a capacidade de enfrentar desafios, vou desenvolvendo a minha autovalorização, que é o reconhecimento. Então, muitas vezes a gente fica esperando que os outros nos reconheçam, mas isso cabe a nós em primeiro lugar. E a aceitação, que é o aceitar-se, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Lucy Pires, mentora de mulheres na área de desenvolvimento pessoal. E vou começar respondendo aqui a pergunta da Rosemary, que ela está no meu grupo, né, na comunidade, no meu grupo VIP. Como resgatar a autoestima dentro de nós? Qual a parte de nós que está em falta para que a gente não consiga nos enxergar com o amor necessário? Então, a parte que está em falta é justamente essa autopercepção que vem através do autoconhecimento. Então, o quanto que você está investindo no autoconhecimento, né? Não é uma coisa ainda muito comum, né? A gente tem uma tendência deixa eu investir aqui na minha boa forma, né? Geralmente no início do ano a gente tem uma preocupação, nossa, como é que tá o meu corpo? Eu preciso investir nisso, mas no autoconhecimento, na saúde mental, a gente não tem ainda esse hábito de encarar a saúde mental da mesma forma que a gente encara, por exemplo, a saúde física que nos leva a ir para uma academia, né? Só que quando você não tem a consciência desenvolvida, e isso você só consegue através de um processo de autoconhecimento, você tende a não seguir adiante, você para, então é aquela história, né? No primeiro mês está tudo ok, a primeira semana, a segunda semana, na terceira semana você já deixou para lá, porque você não tem consciência de o porquê que eu estou fazendo isso, quais são os meus ganhos, né? Como que eu me enxergo. Então, isso você só adquire através do autoconhecimento. E aí, tem inclusive um estudo da USP, esse tema é tão sério, que tem um estudo da USP que mostra que 20% das mulheres hoje em dia sofrem da baixa autoestima, né? Então, tem também, né, a autoimposição das mídias sociais, o padrão, eu vou falar sobre isso nos tópicos. Então, se de repente você está chegando agora e identificou, lembrou de alguma amiga sua, alguém da família que você percebe que também tem esse problema de baixa autoestima, manda um aviãozinho, compartilha esse conteúdo para que possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, o primeiro pilar que eu quero trazer para vocês, que são os 6 pilares que a gente vai discorrer sobre a questão do amor próprio, é o acolha-se por completo. O que acontece? Todas nós, sem exceção, somos uma combinação de qualidades e defeitos, potencialidades e fraquezas, né? E para que a gente possa se amar de fato, é preciso você abraçar essas polaridades, se aceitar, se acolher, né? Então,
o Jung chamou, o psiquiatra, né, Jung, chamou de sombra, o lado mais escuro da nossa personalidade. Então, todos nós somos luz e sombra, tá? E aí, esse lado de sombra é formado por aspectos que nós insistimos em negar, por diversos motivos. No entanto, essa negação acaba nos levando a conflitos internos. Então, nós devemos olhar para esses pontos não tão bonitos com atenção e paciência, né? À medida que nós nos conhecemos melhor, que a gente consegue jogar mais luz na nossa sombra, né? O Dalai Lama, o líder religioso, ele tem uma fala que ele diz que estar ciente de um único defeito dentro de si mesmo é mais útil do que estar ciente de 1000 em alguém, porque o seu você pode mudar, né? Então, tenha em mente que estamos num processo de crescimento e evolução pessoal sempre, né? E muitas vezes a gente, essa coisa de acolher-se por completo, você pode estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou saber quais são as minhas sombras, quais são os meus desafios? Se você não tiver muita clareza sobre isso ainda, existem algumas ferramentas que podem te ajudar, né? Eu, no caso, como eu sou uma terapeuta sistêmica integrativa, e uma das minhas ferramentas que eu trabalho na minha mentoria é o mapa do nascimento. Esse mapa é um estudo em cima da numerologia cabalística, onde a gente tem, assim, muita assertividade em o que é você, o que te compõe, como que é a essência da sua alma, quais os desafios que você trouxe para trabalhar nessa existência. É como se a gente fizesse um raio-x da sua alma, né? Então, muitas vezes a gente fica aí se sentindo perdida, batendo cabeça, e tem ferramentas que podem acelerar esse processo de resolução de conflitos, né? Então, aí está a importância do primeiro A, de autoconhecimento, né? Então, o filósofo Nietzsche também tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: torna-te quem tu és. Só que para que você possa se tornar quem você é, primeiro você tem que se autoconhecer, se perceber, ok? O segundo pilar é livre-se da culpa. Ou seja, é difícil olhar para as coisas boas que temos em nós mesmos, né? E que acontecem todos os dias a nossa vida. Quando o nosso coração está carregado de remorso, ressentimento, né? E esse sentimento, ele nos impede de andar para frente. Ele nos mantém presos a crenças limitantes, tá? Então, para você que nunca ouviu esse termo, crenças limitantes, o que vem a ser essas crenças limitantes? São aquelas verdades internas que a gente carrega na nossa mente. Então, de repente, você ouvia muito quando era criança: nossa, você faz tudo errado, você é burra, você não vai ter sucesso na vida. Então, essas verdades internas, elas ficam transitando na sua mente. E aí, cada vez que você quer fazer alguma coisa, elas vêm como se fosse, soa ali uma campainha, né, de alerta, te lembrando daquilo. E aí você acaba não fazendo e depois fica se sentindo culpado, né? Então, livre-se desse peso, né? Você tem que focar sempre no presente. Por quê? O passado não volta, né? Então, por mais que você tenha feito coisa errada, por mais que você tenha se sentido culpada, dá um basta nisso. Você não tem como ir lá atrás e fazer diferente. O que você pode é aprender com os erros do passado e evitar que esses erros se repitam no seu agora e siga adiante fazendo de uma maneira mais assertiva, né? Então, se o seu passado foi marcado por experiências negativas e que deixaram marcas, tente pensar que todo novo dia apresenta possibilidades infinitas
para fazermos diferente e melhor. Nem sempre é fácil, né? E aí, nesse caso, a terapia também pode ser uma aliada e tanto nesse processo, né? Inclusive, fica comigo até o final dessa live, que no final eu vou disponibilizar um bônus especial para quem tiver, que olha, tenho certeza vai ser de muita contribuição para vocês, né? Então vamos agora falar do terceiro pilar. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, manda no chat para mim, que à medida que der eu vou respondendo, ok? Então, o terceiro pilar da autoestima, do amor próprio, é você respeitar a sua vontade. Ou seja, nós temos uma ânsia de sermos aceitos por alguém, por um grupo, né? Nós temos a famosa lei do pertencimento. Então, a gente quer ser aceito, a gente quer pertencer. E muitas vezes nos calamos e deixamos de expressar as nossas opiniões e desejos, né? E aí, aos poucos, você vai ficando sem voz ativa e mais do que isso, você começa a amargar frustração de ver sempre prevalecer o que o outro prioriza, né? Ou seja, você não consegue dizer não, você não consegue colocar limites nos outros, né? E é claro que é preciso sempre haver um equilíbrio, né? Então, não dá para ser sempre a dona da razão, né? E ter sempre só os seus desejos atendidos. No entanto, quando a gente aceita a vontade do outro repetidamente, mesmo que isso nos desagrade muito, é aquela famosa dificuldade de dizer não, né? Nós estamos passando por cima do nosso amor próprio e perdendo a nossa identidade. Por isso, não se omita, se honre, estabeleça limites, se expresse, aprenda a dizer um não com amor, coloque-se sempre com respeito. E, claro, né, você vai ver que os laços e as afinidades que surgirem a partir das suas manifestações serão muito mais sinceros e proveitosos, né? Então, isso também é muito importante, respeitar a sua vontade, se honrar, né? Quarto conceito, quarto pilar, amplie o seu conceito de beleza. O que seria isso? Nos dias de hoje, a gente comete muito o engano de reduzir a ideia de beleza à aparência física. E mais do que isso, a gente acaba acreditando que o belo está no padrão imposto pelas musas da TV, das passarelas, né, das redes sociais, né? Então, nas redes sociais, todo mundo é maravilhoso, lindo, não tem nem espinha no rosto, né? Benditos sejam os filtros, né? Porque você faz verdadeiros milagres, né? Tanto nas revistas, né? Tem o famoso Photoshop. Então, você precisa entender que aquele mundo que você vê na televisão, nas mídias sociais, nas revistas, é um mundo justamente de ilusão, para te vender o belo, para te inspirar o desejo, né? Então, nós estamos hoje numa era de diversidade, né? Em matéria de beleza, não há o mais que, né? Mas sim o diferente de, né? A beleza, ela não está no padrão, ela está nas particularidades. Então, a gente deve olhar para os outros pontos que nos tornam bonitos e atraentes, por exemplo, simpatia, bom humor, autoconfiança, inteligência e por aí vai, né? Então, invista nas suas características e atividades que soem prazerosas para você e, naturalmente, o seu brilho vai aparecer, vai ficar mais intenso, né?
Inclusive, existem pesquisas que mostram que pessoas mais satisfeitas com outras áreas da sua vida, no geral, elas estão mais satisfeitas com a própria aparência também. Então, não fique apegado a padrões de beleza, né? Invista, reconheça a sua beleza, o seu talento e valorize-se, né? Invista nisso, ok? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Pausa para a água. Bom, então nós já, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre os 6 pilares que compõem o amor próprio. Então, eu já trouxe o primeiro pilar, que é acolha-se por completo. O segundo pilar, que é livre-se da culpa. O terceiro pilar, que é respeite a sua vontade. O quarto pilar, que é amplie seu conceito de beleza. E agora a gente vai falar do quinto pilar, que é cerque-se de pessoas generosas. Então, de repente, sabe aquela amiga que elogia o seu look sempre que você dá aquela caprichada? Então, pessoas assim são grandes aliadas quando o assunto é a manutenção da sua autoestima, né? Para começar, porque se você se sentir aceita e querida por aqueles que te cercam, é de extrema importância. Nós nos sentimos mais seguros automaticamente, né? Além disso, quando nos dão esses feedbacks positivos, né, e reconhecem as nossas qualidades, a gente passa a olhar para nós mesmos com mais credibilidade e admiração, né? Quem que não gosta de receber um elogio? Só que muitas vezes a gente está cercado de estar num ambiente com pessoas tóxicas, né? Invejosas, aquelas pessoas que não torcem pelo seu sucesso, não querem te ver feliz, né? E tem sempre uma palavra para jogar água fria, para te diminuir. Então, se você de repente está vivendo nesse tipo de ambiência, procure mudar, procure você estar em uma ambiência que tenha os mesmos, a mesma conexão que você, né? De repente eu gosto de falar sobre espiritualidade, então eu não vou ficar perto de pessoas que são ateus, nem acreditam, né? Não validam isso. Então, é muito importante a gente prestar atenção qual é o meio que eu estou inserida, que tipo de pessoas eu estou mantendo na minha vida. E, geralmente, quando a gente inicia um processo de autoconhecimento, que a gente vai ganhando consciência sobre muitas coisas, é até meio que natural que a gente vá se afastando, porque, de repente, aquilo que antes era ok, que era super, você conseguia estar ali mesmo que sentisse alguma insatisfação, já não faz mais sentido. E tudo bem, tá? Faz parte do processo de transformação de vida. Então, de tempos em tempos, você tem que fazer esse filtro, né? É como a famosa limpeza que de tempos em tempos a gente tem que fazer no nosso guarda-roupa, nas coisas de casa. Então, fazer essa separação. Isso daqui faz sentido para mim nesse momento, isso aqui já não me serve mais, não encaixa mais com a minha maneira de pensar, com o que eu estou vivendo nesse momento. E aí, simplesmente, se afaste, sabe? Faça novas amizades, se abra para infinitas possibilidades, ok? E por último, tem o sexto pilar, que é evite comparações. Ou seja, cada pessoa é única, cada pessoa é um universo. E, portanto, pensa, sente e funciona de uma maneira. Então, daí, por que ficar se comparando com os outros é uma verdadeira cilada, né? Em algum ponto,
sempre vamos nos sentir em situação de desvantagem, né? O melhor mesmo é colocar-se como própria referência, né? Em vez de mirar no sucesso do outro, por exemplo, experimente colocar como meta ser melhor do que a sua própria versão de ontem. Então, a comparação, ela deve existir sempre com o meu eu de ontem, não com o outro, né? Foque nas suas qualidades, empenhe-se em desenvolver aquilo que precisa aperfeiçoar, né? Em vez de assumir, de repente, um tom de competição, né? Com uma colega de trabalho sua, alguém próximo, quando encontrar alguém de repente, aquela pessoa tem uma característica que você gostaria de ter, inspire-se e busque melhorar. Você pode até modelar de forma positiva, né? Agora, é aquela história, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Mas você não tá lá vivendo para saber qual o trabalho que o vizinho teve para conter as ervas daninhas, para fazer a manutenção. Então, antes de você ficar, de repente, se comparando, foque em você, né? A inveja é uma das piores emoções que a gente pode desenvolver, né? E nós somos frequência, nós somos vibração. Então, se eu fico aqui vibrando na inveja, na frustração, na raiva, né? Nossa, sabe, tá vendo? Tal pessoa consegue isso, eu não consigo. Eu tô no ressentimento, eu estou na mágoa, isso não me ajuda em nada. Sabe por quê? Tudo que você foca expande. Então, se eu fico ali remoendo naquele sentimento, naquelas emoções que não são positivas, é isso que eu vou atrair mais para a minha vida, né? Então, à medida que você vai passando por esse processo de autoconhecimento, você vai tendo uma percepção melhor de si, você vai aprendendo a se valorizar, você vai desenvolvendo a autoconfiança, vai deixando de lado, entendendo como é que funcionam os medos, vai conseguindo superar a sua capacidade, vai ganhando a capacidade para enfrentar desafios, não vai ficar sendo dominada pelos medos que a gente carrega e que a maioria desses medos são imaginários, né? Mas que, de repente, o medo, ele é uma emoção natural nossa, que tem uma função muito importante, que é de alerta. Mas quando a gente se deixa dominar pelo medo imaginário, que é a maioria das vezes é ele que se manifesta, quando a gente vai para aquele e se, eu gostaria tanto de sair agora, passear no parque, mas e se chover? E se desabar uma tempestade, eu posso ficar doente? Esse medo é um medo que te paralisa. Então, aprenda a lidar com esses medos, a entender, né, a raiz desses medos. E aí, você vai automaticamente também desenvolvendo a autovalorização, vai se reconhecendo, vai deixando de esperar que sempre o outro me reconheça, eu preciso da validação do outro para me sentir bem, né? A gente sofre muito porque quando a gente não tem essa parte da consciência expandida, achar que é o outro que tem que me valorizar, é o outro que tem que me fazer feliz, quando na verdade tudo começa em nós, tudo sai de nós, a partir de nós, né? Então, e aí vem muito a questão da autoaceitação, de você se perceber e tudo bem, fazer as pazes com você. Ai, nossa, mas eu queria tanto ter o meu cabelo loiro. Bom, eu não tenho. Então, é aquela famosa aceita que dói menos, né? Mas como que eu posso valorizar os pontos positivos que eu tenho, né? Como que eu posso, ao invés de ficar focando no que eu não tenho, focar no que eu tenho, entende? Então, é aí que está a chave, a virada para você ter uma autoestima elevada, né? E
Então, você tem que ter essa consciência de que enquanto você não enfrentar os seus medos, você não se tornará autoconfiante, você não terá autonomia pessoal e profissional. Ah, então, ok, entendi esses 6 pilares, mas eu não consigo saber por onde começar, como fazer, né? Realmente é mais difícil sozinha. Por mais que a gente tenha hoje a internet aí, que é uma verdadeira, um mundo, né? Através de um aparelhinho, você tem um leque muito grande de informações, né? Mas é sempre mais fácil de você trilhar um caminho de mudança quando você tem um acompanhamento, quando você tem um direcionamento. E a minha função como mentora é justamente te ajudar nessa jornada, né? Eu já passei por todos esses pilares que eu trouxe para vocês. Eu, antes de me tornar terapeuta, também tinha muito problema com a minha autoestima, né? Então, à medida que você vai ganhando conhecimento, vai se desenvolvendo, você vai ressignificando muita coisa. E a partir daí, você consegue ter uma vida com mais equilíbrio emocional, com mais prosperidade, você entende como que as coisas acontecem para ter um ganho positivo. E por isso que eu disponibilizo, eu tenho uma mentoria com uma jornada de transformação, onde eu pego na sua mão e a gente vai passo a passo, passando por todos esses pilares, né? E aí, no caso, na minha mentoria, eu não trabalho somente a autoestima, a gente vem com um tripé, que é basicamente o propósito. Então, você tem clareza sobre o seu propósito hoje? Você sabe o que você tem que fazer? Onde está melhor o seu servir, né? Você tem alinhado as suas habilidades e competências? Você está num processo de evolução positiva? Você está cuidando da sua mente e do espírito, né? Você está aproveitando a vida, né? Então, a gente trabalha basicamente os 3 pilares: o pilar do propósito, o pilar da autoestima, que aí a gente vai passar por todas essas fases de autoaceitação, autovalorização, autoconfiança e autoconhecimento, e o pilar da prosperidade, que aí envolve não somente o dinheiro, mas também a harmonia, a liberdade, a paz e o bem-estar. Então, se de repente esse conteúdo está fazendo sentido para você, você entende que, nossa, não, chegou a hora de eu olhar para isso e dar um basta, né? Em toda esses medos que eu carrego, na minha baixa autoestima, eu estou disponibilizando 5 vagas para fazer uma sessão de clareza gratuita comigo na próxima semana, a partir de hoje até a próxima semana. Então, se você sentiu que faz sentido isso para você, digita aqui para mim a palavra clareza, que a minha equipe vai entrar em contato com você para a gente agendar uma sessão de clareza, onde a gente vai, através de uma conversa, pontuar um pouco sobre qual momento da sua vida você está e como eu posso te ajudar nessa travessia para que você alcance uma transformação de vida, uma nova jornada, ok? Então, é isso o que eu tinha preparado para vocês hoje. Recapitulando, nós falamos aqui sobre os 6 pilares para o amor próprio, né? E demos muita ênfase na questão da autoestima, como que a autoestima se compõe, né? Então, o pilar número 1, acolha-se por completo. O pilar número 2, livre-se da culpa. O pilar número 3, respeite a sua vontade, se honre.
Pilar número 4, amplie seu conceito de beleza. O pilar número 5, cerque-se de pessoas generosas. E o pilar número 6, evite comparações, ok? Se você achou que esse conteúdo foi de contribuição para você ou para alguém que você conhece, compartilha essa live e se você sentiu que realmente é um momento de você olhar para esses medos, para que você possa se tornar uma pessoa autoconfiante, com autonomia pessoal e profissional, digita aqui para mim a palavra clareza e quem sabe você vai ser um dos 5 selecionados para a gente fazer uma sessão onde a gente vai conversar e eu vou ver como é que eu posso te ajudar mais, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.